Quem lê esse livro vai ver que os primeiros capítulos mostra o estado do ser humano. Desde que entrou o pecado no mundo, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E não há diferença, porque todos pecaram. E a lei de Deus que temos lido deixa bem clara a situação do ser humano. O homem, debaixo da lei de Deus, está condenado. Lemos no capítulo 3 que aqueles que dizem que guardam a lei é para ficar de boca fechada, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ninguém vai se salvar. A lei de Deus, ela é santa, como lemos aqui, pura e boa. A lei de Deus é espiritual. E o homem natural, carnal, não tem. A santa lei de Deus condena e deixa o pecador debaixo do pecado e condenado. Mas nesse mesmo livro, lemos também da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Lemos que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aprendemos que o pecador é salvo sem as obras da lei, porque o pecador não tem condições de guardar nada da lei. O pecador perante a lei de Deus, ele está morto. O morto não pode fazer nada a seu favor. Precisa que alguém faça alguma coisa a favor dele. Então, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo encerra esse capítulo com essas palavras: dou graças a Deus por Jesus Cristo. Não foi pela lei. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele dava graças a Deus por Jesus Cristo. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Então, é só pela graça de Deus que o pecador pode ser abençoado. E assim, esse capítulo mostra que a lei matou o pecador, condenou o pecador. Mas a graça salva, a graça salvou. Então, versículo 4, onde nós paramos sábado passado: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro. Versículo 2 e 3, ele falou sobre a lei do casamento. E assim também, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. O cristão, os salvos, num sentido, não tem nada a ver com a lei. Ele está escondido em Cristo. Ele está morto para a lei. A lei não pode fazer nada nele, porque a lei que condenava o nosso pecado condenou o Senhor Jesus sobre a cruz.
Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e o verdadeiro cristão está escondido, abrigado em Cristo, e não tem nada mais a ver com a lei e a lei com ele. Claro, tem outro sentido que o crente obedece à lei de Deus. Ele disse, porque quando estavam na carne, versículo 5, está falando daquele tempo antes da salvação. Porque quando estávamos na carne, as paixões do pecado, que são pela lei, obravam em nossos membros para dar fruto para a morte. Aqui está falando do crente antes da salvação. Crentes judeus, quem sabe, em primeiro lugar, mas inclui gentios também. A palavra de Deus, a lei de Deus condena o pecador. Versículo 6, agora salvo, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos. O pecador é um retido, é um preso, é um escravo do pecado, e a lei reforça isso. Não adianta dizer não fiz aquilo, mas a lei condena o pecador. Aí ele faz uma pergunta, é a lei pecado? De modo nenhum, a lei não é pecado. Mas eu não conheci pecado senão pela lei. Então a lei, podemos dizer, revela, mostra o pecado no homem, no ser humano. E ainda mais, ele disse, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou, outra tradução diz, despertou em mim toda sorte de pecado. E assim por diante. O apóstolo Paulo fala bastante sobre a lei, os mandamentos. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, que gostava tanto e era um homem até irrepreensível, mas quando ele compreendeu, ele disse, os mandamentos me matou. E assim toda pessoa sincera que examina a palavra de Deus, a lei de Deus, vai ver. Mas a palavra de Deus, ela me condena. Ela me mata. Eu estou morto em ofensas e pecado. Mas ele pode levantar a cabeça e ver em Cristo aquele que sofreu por nossos pecados. E pela graça o pecador é salvo pela fé no Senhor Jesus Cristo. E assim tem tanta coisa nesse capítulo, e vamos estudando, e com a ajuda dos irmãos vamos pensar. Tem alguns pontos que parecem difíceis para nós, pelo menos para mim, mas vamos indo. Mas se alguém quer dizer mais alguma coisa, podemos ouvi-lo. Porque tem muita coisa nesse capítulo. Mas para mim eu fico impressionado. Tem pontos que não é fácil aqui, mas em resumo, podemos dizer, temos aqui a lei,
lemos aqui várias vezes o mandamento. Diz aqui, e eu em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. O que é isso? Então podemos dizer, temos aqui a lei de Deus, em resumo, a palavra de Deus. E é isso que o pecador que se salva compreende. Cornélio se achava muito bem. Orava, jejuava, dava esmola. Ele era um gentio convertido ao judaísmo. A Bíblia chama ele um homem religioso. Nicodemos também, Saulo de Tarso também. Mas quando eles compreenderam, mas eu sou um miserável pecador. E ele podia dizer, pela graça sois salvo. Pela graça fui salvo, pela fé em Cristo. E podia dizer, onde o pecado abundou, superabundou a graça. E temos aí, em resumo, a lei de Deus, mostrando o estado espiritual, até mostrando o estado do crente. O crente ainda tem a natureza pecaminosa. Ainda precisamos da mesma graça para nos manter e fazer a vontade de Deus. No versículo 5 ele diz, quando estávamos na carne, as paixões do pecado que são pela lei, eram despertadas pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas no capítulo 8 deste mesmo livro, o versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, ele está mostrando primeiro o grande conflito que existe o pecador com a lei. Então, o pecador, a pessoa que não é salva, ele ainda está na carne. Não é a carne física, literal, mas a natureza, aquela natureza que domina ele, que faz com que ele tenha desejos pecaminosos, não somente desejos, mas nós vemos aqui os membros operando. Então, o pecado, os desejos entram em ação através dos membros. Mas diz aqui, o crente não está na carne. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Então, é por isso que o crente pode vencer esta natureza, porque ele tem o Espírito Santo. Não é que o crente agora, ele está em condições de guardar a lei. Então, não, depois de salvo, então o crente está habilitado, porque agora o Espírito Santo habita nele, e ele começa a guardar a lei e vai certinho, ele vai fazer tudo o que a lei diz. Não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz o que rege, o que governa o crente é o Espírito Santo. Não é os 10 mandamentos, ou nem todos os outros mandamentos que estavam lá, é o Espírito Santo. Ele é a força, ele é o que nos dirige, ele é o que nos guia, usando a palavra de Deus, nos instruindo. Então, esta é a grande diferença. Então, por isso, no versículo 6, ele está dizendo, estamos livres da lei. Talvez quem lê assim, então vocês não têm lei? Temos.
Nós obedecemos a Deus agora, o Espírito Santo. É uma lei superior à lei dos 10 mandamentos, né? Mas resumindo tudo, é impossível que um ímpio, uma pessoa em seus pecados, dê frutos para Deus. É impossível. O senhor citou vários nomes, e podemos até pensar em Lídia, que fazia boas obras para Deus, mas ela precisou ser salva. Então, o que eu entendo é que um versículo fala na natureza cristã, frutos para Deus, e o outro na natureza carnal, frutos para a morte. Toda pessoa, mesmo ímpio, deve fazer obras boas, porque o mundo está cheio de que não presta. Sim, sim. Bom se todo mundo estivesse fazendo coisa boa, o mundo e o nosso Brasil não estaria como está, mas isso não salva, né? A salvação não vem das nossas obras, não vem. Se não precisava a obra de Cristo, não precisava da morte de Cristo, né? Então, o pecador não pode, ele é visto como um morto. O morto não pode fazer nada. Ele precisa, a primeira coisa, ser salvo, ter vida, a nova vida, nascido de novo, aí sim. Efésios 2:8 explica: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas o versículo 10: sendo feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Que obras? As quais Deus preparou para que andássemos nela. Aí sim. Então, o primeiro passo para uma pessoa, um pecador, é ser salvo. Não tem outra coisa. O mundo religioso ensina: não, você tem que fazer isso, fazer aquilo, você tem que pagar, você tem que se batizar, tem que vir conosco. Não, a primeira coisa é ser salvo. Aí sim, agora pode fazer, pode dar fruto para a glória de Deus. Diz aqui que os crentes, versículo 6, estão livres da lei, porque ele está numa outra esfera, né? É o que ele vai apresentar capítulo 7, capítulo 8. Mas, e o pecador, o não salvo, ele está livre da lei? O Senhor Jesus explica em João capítulo 5, capítulo 5, versículo 45: não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai? A um que vos acusa, Moisés, então ele está se referindo à lei, em quem vós esperais. Então, pode ser um pecador bem depravado, um pecador moderado e um pecador religioso. Ambos vão ser julgados pela lei de Deus, porque eles ainda estão debaixo da lei. A lei está aí para julgar, para condenar. Não vai salvar, mas a lei, a Bíblia explica, ela serve para conduzir o pecador a Cristo. Era o que devia ter acontecido com aqueles que receberam a lei primeiro, né? A nação de Israel. Então, se não aceitam Cristo, ela vai julgar um dia. Eu sempre gostei de pensar, a lei de Deus, ela veio para mostrar para todas as pessoas, todos os homens, o que Deus exige. E pela lei de Deus, o pecador fica condenado. Não pode ser um judeu ou um gentio. É como um espelho, Tiago fala isso, que mostra a nossa sujeira, nosso rosto.
Mas não vamos pegar o espelho e esfregar no rosto. Temos que procurar algo para tirar aquele sujeira. No caso do nosso rosto, a água. No caso do nosso pecado, a morte, o sangue de Cristo. Né? O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Não adianta, olha, agora, de hoje em diante, eu vou ficar bem bonzinho, bem santinho, e vou começar a guardar a lei. Não adianta nada. Não adianta. Já é um pecador condenado. Ele precisa arrependimento, renúncia daquilo, deixar aquilo e confiar em Cristo, no valor da sua morte e o seu sangue. Aí se dá a grande transação, salvação, purificação. Aí ele entra no caminho para o céu. Tudo por causa do valor da morte de Cristo. Então, a lei condena, a graça salva. Então, esta é a maravilha do Evangelho. O pecador pode ouvir, e, na sua grande necessidade, e que nos seus pecados está perdido, e nos seus pecados se encontra longe de Deus, o Espírito de Deus que está aí para trabalhar e iluminar o coração do pecador. Então, como Paulo podia dizer que, estando na carne, o que ia produzir? As paixões do pecado. Então, é o que a carne é o que pode produzir. Então, mas ouvindo a mensagem do Evangelho, então o pecador pode ficar esclarecido por quanto a este assunto. Alguém pode pensar, mas então, se a lei é tão ruim assim, por que Deus deu a lei, né? Mas Deus responde, né? Então, por que Deus deu a lei? Para avisar, né? Para mostrar. A lei não é ruim, ela é boa. Nós lemos o versículo 12, né? A lei é santa. O problema é que nós não somos santos. Diz santa, justa e bom. A lei tinha um objetivo bom. Ela tinha um alvo a ser alcançado. O problema é que aonde é empregado a lei, não condiz, as pessoas não condizem com a lei. Mas Deus deu isto para mostrar, justamente para mostrar a cada pessoa que eles precisam de alguém além deles. Aí apresenta Cristo, né? Sofrendo no nosso lugar, levando os nossos pecados. Ele já falou aqui, versículo 4, que os crentes estão mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Está falando, se referindo aos sofrimentos dele, no seu corpo na cruz, né? Será que todos nós aqui entendemos, né, o que significa isso? Que o pecador salvo por Cristo, ele está escondido em Cristo. Ele está confiado em alguém que levou em seu corpo os seus pecados na cruz, morreu. O crente estava lá, foi sepultado, ressuscitou. Agora o crente tem vida como Cristo vive. E por isso a lei, ele não está mais debaixo da lei, debaixo da graça, tem vida agora. Tem o Espírito Santo agora habitando nele, para guiar e ajudar ele, e ajudar até a obedecer a palavra de Deus, porque o Espírito Santo se serve da palavra para mostrar como é que devemos andar, né? Em domingo passado estavam vindo aqui sobre os mandamentos do Senhor, e assim por diante, né? Para cada organização que se forma nesse mundo é criado leis, seja uma cooperativa, seja uma entidade, um bairro, uma comunidade. E para essa lei existe a penalização se falhar nesta lei. E a lei de Deus, como o senhor já citou, ela é santa. E ela foi criada por Deus para mostrar que se vivermos no nosso pecado, porque é o que ela visa, no fim deste caminho, a condenação ao inferno.
Mas é precioso de lembrar também, como o senhor tem destacado, seu Zé, que a pessoa que confia em Cristo, como o apóstolo aqui está destacando aos irmãos, que agora a lei não pode mais condenar. Aqueles que compreenderam pela lei que eram pecadores, e se salvaram pela obra de Cristo, agora a lei não tem mais poder para condenar eles. Mas a lei é boa. É interessante notar, porque Deus deu os 10 mandamentos que nós lemos, mas nunca ninguém foi salvo pelos 10 mandamentos. Paralelo aos 10 mandamentos, entrou uma série de mandamentos onde entrava sangue e vida, que eles eram levados. Então alguém pode perguntar, tá, mas como é que esse povo do passado eram salvos? Como é que existiu pessoas salvas na época? Mas a gente lê aqueles que, paralelo à lei, sentiu a necessidade de apresentar um bode, apresentar um cordeiro, apresentar que Abel se salvou. Exatamente. Então, a lei exigia que houvesse um sacrifício. Então, a lei em si não salvava ninguém, mas ela indicava uma maneira para o pecador se aproximar de Deus. E hoje, ela não exige nem um cordeiro, nem um bode, nem uma ave, porque Cristo já fez tudo. Tem pessoas hoje que dizem que estão procurando guardar a lei. Coitado, para mim eles não sabem nada. Que são pecadores perdidos e não podem fazer nada. Precisa de alguém de Cristo. Mas, sobre o que você levantou, criaram lei em certos lugares, e aqueles que desobedecem são corrigidos. Mas a lei de Deus, acho que é mais do que isso. A lei de Deus veio para mostrar que o homem já desobedeceu. Você lembra? Quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, o povo já tinha quebrado. Já tinha desobedecido. Então, a lei veio para mostrar a situação de você. Você quebrou, você caiu, você está condenado. Por isso que lemos, a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Coitado de nós se não fosse o Senhor Jesus Cristo. Estaríamos condenados. Mas eu guardo os 10 mandamentos, guardo o sábado. Coitado, está enganado ou mentindo. Não guarda. Não guarda. Nem 10, nem 9, nem quem sabe nenhum. O moço rico, os evangélicos que guardavam desde a sua mocidade. Então, falta-se uma coisa. E essa coisa era tudo. Então, é interessante, mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a quem estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que contraste, né? Não na velhice da letra. Aquilo que foi dado, né? Novidade fala também de nascimento, né? Porque começou alguma coisa nova com essa pessoa, né? Ele está também numa outra esfera, e espírito, versículo 5 apresenta a carne. Então o crente, ele é transportado por um outro reino, uma outra maneira de se viver, né? Por isso que quando uma pessoa se salva, ele não recebe uma série de regras para obedecer. Olha, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não nos preocupamos com isso. A pessoa se salvou. Eu não gosto, sabe? Quando uma pessoa se salva, seja um irmão, uma irmã, e os crentes em cima. Agora você tem que usar lenço. Agora você tem que botar uma gravata. Não fale nada disso. Não vamos enfeitar uma pessoa. Aquela pessoa vai descobrir. E conheço pessoas que se salvaram, que ninguém falou nada. E de repente apareceu já como um crente, vestido como um crente. Normalmente quando alguém quer vestir aquele
seja um feminino ou masculino. Aquilo dura pouco. Dura pouco. Queremos preparar ele, enfeitar a pessoa que não é. Quem sabe nem salvo não é. Não adianta. Depois que a pessoa diz, pai, agora estou usando isso, pai, eu parar. Né? Então, vamos deixar aquela pessoa. Vamos começar a vestir aquela pessoa. Ele vai ver como é que os irmãos se trajam. Não é obrigado a usar casaco e uma gravata, ninguém está obrigado, mas logo aquela pessoa já quer. Não, as irmãs, como é que as irmãs, né? Concorda com isso? E tem o Espírito Santo neles, né? Tem o Espírito Santo, a sua palavra. Se ele não tivesse nenhum exemplo a ser seguido externamente, Sim. tem o internamente. E essa pessoa, se ele tem o desejo sincero, e se não está compreendendo alguma coisa, vai partir dele. Sim. Pedir uma ajuda para os irmãos. Escuta, Pedir uma ajuda. me ajude, eu gostaria agora de... Isso é coisa boa. Isso é bom. O eunuco Porque- Não pode concluir. Porque hoje a gente tem visto muitas pessoas salvas que se criam na escolinha, acompanham Sim. filhos de crentes, mas às vezes uma pessoa que não... Eu, quando fui salvo, eu só sabia que a Bíblia era um livro preto, agora que tinha aqui dentro eu não sabia nada, eu tive que aprender tudo, 100%. Mas a gente perguntava, escuta, como é que funciona, como é que é, partia da gente isso, né? E os irmãos ajudavam. Não, o eunuco é um bom exemplo, né? Ele vivia na Etiópia e bem longe. Filipe não disse para ele, olha, voltamos, pelo menos tu fica uns 30 dias para aprender com nós, vamos voltar para Jerusalém, tem os apóstolos lá, pessoas que andaram com Jesus, e você vai fazer um curso, faz um curso de teologia, você se inteira bastante, daí tu vai embora. Ele seguiu o caminho. Por quê? O Espírito Santo. E quem sabe quantas pessoas na África não se salvaram com ele. Então o Evangelho chegou cedo na África. Se hoje às vezes a África está sofrendo dessa maneira, porque desprezou o Evangelho que já chegou lá há muito tempo, né? O que tem lá hoje? Espiritismo e toda esta linha de coisa. Então a gente não sabe às vezes, né? Outros países que chegou o Evangelho e vocês salvaram pessoas da época e esqueceram, desprezaram depois. Mas o eunuco é um exemplo, né? Desse caso que não precisa... E a gente vê também, parece que foi Apolo, né, que foi ajudado por Áquila e Priscila. Às vezes é possível, às vezes a pessoa não tem bem entendimento e... Sim. Sim. Porque um dos piores sinais é se aquela pessoa começa a achar pesado o fardo. Mas eu tenho que andar assim. Bom, aí já... O eu tenho já mudou tudo, né? Então ele diz que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum a lei não é pecado. Mas ele diz, mas eu não conheci pecado senão pela lei. Ele não sabia como é que era esse assunto, não havia. Porque eu não conheceria concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então a lei mostrou o que era. Por exemplo, Deus só deu uma lei, só deu um mandamento, né, para os nossos pais Adão e Eva para não comer daquele fruto daquela árvore. Então é um mandamento só. Só tinha aquela lei, aquele mandamento. Se Deus não tivesse dito, eles iam comer sem saber. Né? Mas foram avisados, então desobedeceram aquele mandamento. Houve um período, né, Sr. José? Até o dia em que Deus estabeleceu a lei, o povo não tinha conhecimento do pecado. Eles viviam, praticavam, mas eles não sabiam o que era.
Não sei Que que era isso o pela quê? consciência, né? Sim. Agora, no momento que Deus estabeleceu a lei, ele já tinha um guia. Opa, isso aqui é pecado. Isso aqui é pecado. Então ele já tinha conhecimento do pecado, que existia uma lei que dizia, olha, isso aí não pode. Tinha natureza pecaminosa, vemos isso em Caim, né? É. Caim matar o seu irmão Abel, pô, não tinha uma lei, não matarás, né? Mas a natureza ruim e pecador estava ali. E tinha consciência, né? Consciência. Aquilo era ruindade, né? Natureza ruim. Ó, você tem coisa mais forte ainda, né? Filho do maligno. Hum, 8 diz, mas o pecado tomando, é outra coisa interessante aqui, né? Eu não conheceria o pecado senão pela lei, tá? Mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, obrou, eu vi que essa Bíblia aí despertou, né? Despertou em mim toda consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Aquilo que eu acho que começamos pensando, né? Tem um ditado no mundo, né? É um ditado no mundo, que aquilo que é proibido é mais desejável, né? Eu lembro, uma vez um irmão falou, parece que o mandamento é igual o açúcar para o diabético. Ele sabe que é proibido, mas se ele puder, ele vai lá, abre a geladeira e come um doce. Sabendo que ele não pode. Mas a vontade é tanta, ele fez uma comparação uma vez sobre isso. Seria um Provérbios, capítulo 9, versículo 17. As águas roubadas são doces, e o pão comido, as ocultas, é suave. Tem um outro aspecto da lei. Existe uma fascinação nas coisas proibidas. Se a porta tem uma placa, não abra, a pessoa abre. Se existe não mexa, tem o desejo de mexer. Principalmente com a criança, né? Sim. Não é para mexer ali. Então, Pode esperar um pouco, não está mexendo. isso é a natureza. Né? Deus falou para Adão e Eva para não comer. Mas depois nós lemos o fruto desejável. Era desejável agora. Então tem esse aspecto também. Se tem um material que está inviolável, está ali, está bonitinho, se botar, quem sabe, uma placa, não quebre, não mexe, não furte, esse material é roubado. É bem assim. Uma vez eu lembro de a gente ter recebido o ensino, por isso que o crente não deve viver por regra ou lei, mas por convicção da palavra de Deus. Né? E por que eu não faço isso? Não, por compreensão. Não tem ninguém me exigindo, é Deus que está. Vai ser bem mais fácil. Convicção. Por que eu não faço isso? Por que nós não podemos fazer aquilo? Não é não podemos. Mas por convicção, é Deus. É a Deus que eu sirvo. E ele não quer. Como o que José fez na tentação do pecado? Como eu faria este pecado? Pronto, aquilo foi o suficiente, ele sabia que ele ia tratar aquilo com Deus. Era pecado, não. Como é que ele iria desagradar a Deus cometendo aquele pecado?
Não tinha nem Jacó, nenhum dos irmãos lá no Egito, não tinha ninguém. Mas por uma convicção e pelo temor diante de Deus. Como Daniel e seus amigos Isso. na Babilônia. O capítulo 6, no versículo 4, no final, diz: assim andemos nós também em novidade de vida. E agora no capítulo 7, nós lemos no versículo 6, em novidade de espírito. Como a gente já tem ouvido, o espírito mais a consciência, a diferença, né? O espírito, podemos até pensar agora, o cristão, o salvo, pode adorar a Deus em espírito e em verdade. O ímpio não pode. Não pode agradar a Deus, não pode estar na presença de Deus, mas o pecador salvo, ele pode adorar a Deus em espírito, e é só dessa forma. Em espírito. Então, novidade de espírito. Ele vai dizer, e não na velhice da lei. O 9 diz: e eu, o 8, porquanto sem a lei estava morto o pecado, né? Obrou em mim toda a consciência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Vivendo nos seus pecados, né? E eu em algum tempo vivia sem, e eu em algum tempo, eu posso estar falando dele, né? Sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. Na realidade, o pecado já existia. Todas as nações da época, antigamente, todas, por todo o período, existiam leis que automaticamente era pecado, né, era transgressão. Mas aqui coloca o pecador em relação a Deus. É um ponto maior, é um grau maior. Porque, sem dúvida, todas as nações, ninguém estava se matando um ao outro, existe limites, existe coisa que veio da própria consciência, da própria a imagem e semelhança de Deus que está atingida, está ferida, mas ainda há traços, né? Então, às vezes, temos que analisar um pouco o versículo, né? Então, está se referindo na posição para com Deus. Então, aí E o versículo 9 também, e eu naquele tempo vivia sem lei. Qual lei? A lei de Deus. Porque existem outras leis, né? Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. O pecado não estava vivo antes? Estava. Mas agora, em relação a Deus e a santidade da lei de Deus, agora o pecado está se mostrando o que realmente ele é. Ele vai abrindo o assunto, né, até chegar, versículo 13, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, era isso que Deus queria que o ser humano visse, através da sua lei, que existe algo mal e muito mal, que está aí, incontrolável, não fecha com a lei de Deus, desobedece. Perante a lei, como está aqui o mandamento, né? Revelou, a coisa ficou bem clara, né? Estou estragado, contaminado. E dá andamento, né? A melhor compreensão ainda.
Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento e no mandamento, me enganou e por ele me matou. E depois o 12, assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. E você citou o 13, né? Logo tornou-se o bom em morte. De modo nenhum. Mas o pecado, para que mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Então, quando Paulo compreendeu mais ainda, me matou. Uma coisa interessante, não quero voltar para trás, mas é só. Teve outras leis que até para a justiça humana, vamos dizer assim, poderia ser julgado. A lei de Deus, né? Não furtarás, essas coisas assim. Mas aqui ele diz, não cobiçarás. A lei humana não vê isso. Não tem como julgar isso. Porque isto é na mente. Não sei se estão entendendo. Sim, no mundo O mundo ele não consegue ver. Não cobiçarás a pessoa que está cobiçando. no mundo político ou qualquer outra pessoa pode cobiçar aquele cargo e tentar derrubar ele tomar aquele lugar. Isso. Então o princípio não consegue ver. Então foi onde que interessante como o apóstolo Paulo volta esta aqui, né? Não cobiçarás. Ele disse também que não cobiçou nem a prata, ou vamos estudar isso para o colega, nunca cobiçou a prata ou a roupa de alguém, né? Foi nesse sentido que o Senhor Jesus explicou a lei, né? Que não é simplesmente cometer a ação, mas se você já pensou, então aí já está o pecado. Era isso que Deus queria deixar o homem tão sensível, não somente nos atos, né? Quando ele já fez, mas antes. Mas confundiram tudo, né? Estava só nos atos. Então, podemos dizer, o Senhor Jesus apurou mais ainda a coisa. Sim. Né? Levou mais perto. Quando eles levaram aquela mulher apanhada em adultério, né? Então o Senhor disse, mas qual de vocês está sem pecado? Então para eles era aquele pecado que todos podiam condenar, né? Mas o secreto, o escondido, não, isso não é pecado. A cobiça, parece que quando a gente lê dela na Bíblia, está sempre ligado com coisa ruim. Parece que é algo que não vem de Deus. É quando Paulo fala para Timóteo sobre o amor ao dinheiro, ele falou, nesta cobiça muitos caíram. Então tudo aquilo que nós cobiçamos é um desejo ardente de alguma coisa que às vezes nem nos pertence, mas nós queremos, por força ou por ganância. Por isso que Paulo ensina nas suas cartas, o crente não quer dizer que não possa ganhar e adquirir mais, se for a vontade de Deus, que eu tenha isso ou aquilo, mas o crente vai com calma. Ele disse, já aprendi a contentar-me com o que tenho. Né? Então, isso ajuda. Uma oração que nos ajuda, Salmo 119, versículo 36. Inclina o meu coração a teus testemunhos e não a cobiça. Então, é uma instrução, né? A palavra de Deus vai nos ajudar a nos livrar deste mal, né? Então, o que temos para dizer até o versículo 13?
Só o versículo 12, para reforçar, né? A lei tinha uma finalidade boa, um objetivo, né? Deus estava dando uma coisa boa, o problema estava no ser humano, é o ser humano que está estragado. Ele diz aqui, o mandamento é santo, é justo e bom. Esse bom aqui não é porque ele é bom, aquilo que Deus deu é bom, mas é a finalidade para que existe aquilo, é para um fim bom. Existe um pouquinho de diferença nisso também, não sei se todos acompanham, né? Pode ter uma coisa boa, mas ela é boa em si, né? Mas para mim não serve, não dá, né? É boa para alguém, uma comida boa, mas boa para ele, né? Um remédio bom, mas bom. Mas a lei não, ela tinha uma finalidade para todos. O objetivo dela era bom, né? Era fazer uma coisa boa. O problema é que o homem estava estragado. Então, até nisso podemos ver que Deus, ele é bom, ele é um Deus de amor, ele é um Deus justo. É que nem aquele versículo, a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento, né? Então, temos aqui essa tristeza na lei para aqueles que são despertados por ela, né? O homem na sua condição, querendo guardar a lei estava lhe condenando, como ia fazer isso? Tem gente que diz que guarda o sábado hoje. Nos dias da lei do sábado, ligado com a nação de Israel, se alguém fosse pego trabalhando, não é abandonar um castigo, não, era morto. Era morte. Não é só, olha meu amigo, tu errou, tu pecou, vai para casa e não faz mais isso. Não, mano. Era morto. Eles brincam com a lei de Deus. Pensam que eu estou guardando o sábado, os mandamentos. O que o filho pródigo fez, segundo a lei, ele era morto apedrejado. Existe uma seita aí que está bem saliente, né? Esse negócio da lei. Lembram de... Eu vou lembrar a revolta de Coré, porque ele queria um cargo, né? Então, mas já houve divisões, né? A pessoa saiu porque não estava sujeito à liderança. Neste caso, se realmente cumprisse a lei, esta pessoa tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta, porque não estava sujeito a um superior. Eles queriam, que nem Coré, né? Estão lembrados do caso? Eles se rebelaram, porque só Moisés só ele é líder, só ele faz as coisas, nós também podemos fazer. E às vezes, hoje já tem divisões, várias facções desse pessoal que guarda a lei, e ele sai porque não está tudo errado, mas aí já estava condenado essa pessoa. Estão compreendendo? Não sei se entende. Saiu, então, estão fazendo que nem Coré. Não estão se sujeitando os líderes mesmo que está tudo errado, mas eles já não estão obedecendo a lei, né? E aí, então, vai outras coisas mais, né? Judas fala do caminho de Coré. Assim. Mas essas pessoas, Josué, estão muito ligadas na emoção, né? A carne, né? Não é sim, a carne, mas eu digo a emoção, assim, na vida deles é uma confusão gigante. Vida religiosa. Tem religião. Essa semana a gente estava conversando com alguém e ela se diz religiosa, uma mulher, mas é triste a vida dela. Fala no Espírito Santo como uma emoção, e fala na igreja assim numa emoção, tudo acontece. Nós falamos na salvação, não tem nada. É triste. O apóstolo Paulo, talvez com certeza, no tempo antes da sua conversão, ele se comparava com as outras pessoas. Ele era irrepreensível.
ele é caprichoso na religião. Só que era um pecador em seus pecados. Hoje as pessoas se comparam com as outras pessoas também. Vai perguntar para elas, vão conversar, eu faço outra coisa, eu sou boazinha, eu ajudo e tal, e aí por diante. Né? Mas não é assim. O assunto, como a gente ouve bastante nas pregações, e é o certo, o assunto é com Deus. É como está perante a Deus. E é Deus que olha essa pessoa. Será que ele... Como nós ouvimos, Deus é bom. E você, meu amigo? Quem você é? Nesse mesmo livro nós vamos aprender sobre a bondade e a severidade de Deus. Porque aqui, ó, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Bom, porque provém de um Deus que é tudo isto. Como nós lemos em Timóteo, isto é bom e agradável a Deus, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Está pensando nessas pessoas que se acham boazinhas, será que se alguém tivesse condições de dar um banho perfumado numa cobra, botar fitinha na cabeça, enfeitar bem, e levaria para casa para sentar junto no sofá ou na cama? Será que alguém ia fazer isso? Um capricho por fora religioso não muda a natureza braba e venenosa daquela cobra. Assim, o ser humano pode fazer um capricho por fora, mas a natureza lá dentro é aquilo, né? Não, só sendo salvo, tendo um novo nascimento, a nova vida de Deus implantada no íntimo coração do pecador. Uma nova criatura em Cristo, né? Ninguém levaria uma cobra a brigar com a gente em casa. Seu José, e se Deus oferecesse a oportunidade de um pecador em seus pecados viver no céu, não resistiria um minuto? Ah, não, mentira, não. Temos só um pequeno exemplo no caso do Isaías, né? Ele era já salvo, mas só bastou ele ver aquela glória, né? Ai de mim que vou perecendo. Isso revela. Não. Como levar? Eu penso, se eu tivesse que obrigar, alguém me levasse obrigado, me colocar para ficar uma noite só sentado num salão de baile, eu seria a pessoa mais infeliz lá naquele baile. Mais infeliz. Ou se alguém levasse um pecador para ficar no céu, sentado lá. Ele era o mais infeliz lá. Não é meu lugar aqui. Meu lugar é o inferno. Antes, o tempo se foi, não, acho que nem. Antes de eu ser salvo, nós tínhamos que pousar numa casa, eu mais um casal de tios. Naquela noite, naquela casa, tinha um baile. Eu não era salvo, mas lia a Bíblia. E do lado tinha um galpão, se dizia galpão, um galpão de milho. Nós pousamos naquele galpão, não ficamos na casa. Que noite tenebrosa foi aquela. Não era salvo ainda, mas já sabia. Então, é terrível. É como tirar um peixe do mar e botar na areia. 5 minutos ele está morto. Ele não resiste à natureza fora d'água. Passarinho no ar. Agora, se pegar um passarinho e botar no mar, está morto. Não é a natureza dele. É assim são as duas naturezas, dos céus e daqui. Por que nós vamos habitar no céu? Porque Deus prepara o crente para isso. Quando no momento da salvação é Deus quem faz a obra. E ele está apto para habitar no céu. Algo feito por Deus.